Tudo bom, pessoal? Meu nome é Adelson e esse é mais um vídeo da Oficina Flash Digital. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar criando uma apresentação de slides de forma mais avançada. Então eu vou vir aqui, apresentação em branco, ok? E aí, nós criamos uma apresentação em branco. O que a gente quer aqui, primeiramente, é escolher um tema. Então eu vou escolher um tema aqui. Preferência, escolham temas claros, porque temas claros eles acabam sendo melhores para visualizar. Mas caso vocês queiram escolher um tema escuro, porque vocês gostaram do modelo, é possível também alterar. Eu vou pegar, por exemplo, gostei desse daqui, brochura. Vocês podem ver que ele está com fundo preto. Esse fundo preto, na verdade, é o plano de fundo dele. Como vocês podem ver, ó, ele está com uma cor preta. Eu posso vir aqui e alterar para branco. E aí, o meu slide já vai ter ficado branco. Só que tem um problema. As letras, elas estão claras, né? E isso daí seria um problema. Então, o que eu teria que fazer? Eu posso modificar isso, vindo aqui em Slide, Editar Tema, e aí vai aparecer todas as páginas do tema que eu escolhi, né? No caso, essa página principal aqui, eu quero mudar a cor da fonte, né? Que é esse texto aqui. Então, eu vou vir aqui. Tá vendo essa cor aqui de texto? Né? Com esse A aqui e um brancozinho embaixo dele. Eu vou selecionar e vou escolher uma cor mais escura. Depois eu vou vir aqui e selecionar uma cor mais escura também. Vou selecionar uma cor mais escura, mas não tão forte. Beleza. Agora eu posso só vir aqui, fechar. E vocês podem ver que meu slide foi alterado já. Eu poderia simplesmente ter alterado aqui na cor mesmo, mas eu quis mostrar para vocês que é possível vocês fazerem alterações no próprio tema do slide. É, um- o, o assunto que eu vou abordar aqui vai ser a Guerra dos Emboabas, que é um dos temas que a gente abordou já no empreendedorismo digital. E a gente também conversou um pouquinho de como a gente utilizou o GPT para poder fazer toda a pesquisa em torno da guerra. Então, eu vou estar utilizando aqui esse tema que eu já apresentei para vocês. Então, Guerra dos Emboabas. Então, eu vou pegar aqui o título, né, do meu artigo em si. Vou deixar ele aqui. Um título bem grande, né? Acho que dá para diminuir ele um pouquinho aqui, ver se ele vai caber. Acho que assim tá bom, né? Ele já exemplifica bem. Eu vou colocar aqui meu nome, ok? Então, beleza. Deixei aqui pronto. Essa primeira página aqui, ela é meio sem graça, assim mesmo. Vocês podem estar colocando outras coisas, como, por exemplo, uma imagem. Vamos supor, vocês querem colocar logo da faculdade de vocês, é possível também. Eu não vou colocar aqui, mas é possível também vocês estarem fazendo. Vou vir aqui adicionar um novo slide. Vocês podem ver aqui, ó, que o slide ele já viria em branco de todo jeito, porque o tema, né, ele faria com que ele viesse branco, mas se ele viesse preto, era só vocês irem de novo lá na parte de alterar, ele já alteraria toda essa parte mesmo. Então, a primeira parte é uma parte introdutória, então, introdução. E aí, na introdução, eu gostaria de falar o quê? Eu gostaria de falar o contexto da gente estar abordando, né, essa parte do artigo. Eu gostaria de falar também sobre a Guerra dos Emboabas e sobre os grandes modelos de linguagem. Beleza. Como vocês podem ver, eu separei eles em alguns tópicos aqui. E agora, para poder colocar em tópico mesmo, eu posso vir selecionar tudo aqui, vir nessa opção de 3 pontinhos e selecionar essa daqui de lista de marcadores. Eu seleciono ela. Eu posso, inclusive, agora mudar o tipo de marcador, selecionando, né, passando o mouse em cima e depois clicando. A partir disso, eu consigo estar alterando essa parte. E clicando com o botão direito do mouse, eu posso vir aqui em mais marcadores. E aí eu posso estar selecionando outros marcadores aqui também. No meu caso, acho que esse daqui tá bom, né? O setinha. Vocês podem ver que ela já até altera aqui, né? Eu já consigo dar uma olhada. Eu poderia colocar outros tipos, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Essa daqui eu acho que tá até melhor, né? Porque ela é mais cheinha. Beleza.
Salvei ali. Ok. Agora eu posso ir fazer outra coisa. Vocês podem ver que eles estão meio colados, né? Todos os tópicos estão meio colados. Eu vou tentar distanciar eles um pouco. Eu vou vir novamente nos 3 pontinhos e depois nessa parte de espaçamento entre linhas e parágrafos. Aí, a partir disso, eu posso selecionar duplo e também posso fazer com que ele adicione um espaço após um item na lista. Assim, ele dá um salto bastante considerável, né? E aí eu tenho mais espaço para poder trabalhar. Se eu quiser, eu também posso estar orientando ela para ela ficar alinhada verticalmente também, ou seja, ela ocupar todo esse espaço aqui de uma forma mais uniforme, né? De todos os itens eles ficarem centralizados ali com a página. Vou mostrar para vocês, olha. Podem ver, ó, que ele ficou mais centralizado com a caixa de texto. Eu não vou fazer isso, mas é uma opção de vocês estarem utilizando também, ok? Eu acho que só assim estaria bom. Eu vou adicionar somente mais uma coisa aqui. Eu vou diminuir essa caixa de texto. E aí, em seguida, eu vou vir aqui em formas de novo, e vou selecionar um quadrado aqui para mim. Ok? Eu vou desenhar o tamanho que eu quero dele. Isso aqui é só um tamanho, não precisa ser o tamanho que vocês vão estar utilizando mesmo. Eu vou arrastar ele aqui para o lado, até chegar nessas linhas vermelhas aqui, que aí eu sei que ele já está no limite do slide. E depois eu vou vir com nessa opção aqui de... nesse quadradinho aqui, vou arrastar ele aqui, ó, na diagonal, até que ele chegue lá embaixo, ó. Vocês podem ver, ó, que tipo assim, apareceu uma linha azul ali do lado, e aí ele tá mostrando que ele tá do tamanho do parágrafo. Então posso só aumentar aqui, deixar mais ou menos essa distância mesmo, acho que tá uma distância boa, ele já até me limitou ali, provavelmente é porque é o tamanho da caixa de texto. Então eu solto, beleza? Como vocês podem ver, já tenho a minha caixa aqui. Só que vocês podem ver que ela tá com uma borda, né? Então eu posso estar tirando essa borda daqui. É só eu vir aqui, ó, selecionar a cor da borda, depois de ter selecionado a imagem, né? E colocar para transparente. E aí, beleza, nós temos uma nova caixa aqui. E o que eu quero fazer com essa caixa? Eu quero inserir uma figura. Então eu venho aqui em inserir, imagem, fazer upload do computador, que eu vou estar mandando uma imagem do meu computador para os slides. Aí eu venho aqui, ó, seleciono essa imagem aqui que eu deixei pronta, né, para a parte dos emboabas. Ok? Acho que assim tá um tamanho bom. E aí, ó, eu vou só estar centralizando ela verticalmente. Vocês podem ver aqui, ó, que apareceu essas linhas vermelhas, quer dizer que agora ela está centralizada. Eu posso soltar, ela fica certinha. Inclusive, eu posso adicionar dessa vez uma borda também, né? Eu vou colocar uma borda, pode ser de 4. Deixa eu ver. 4 tá bom. Vou só mudar um pouquinho a cor, né, para ela ficar um pouco mais destacada. Deixa eu ver. Parece bom. Ok. E agora eu tenho uma imagem para poder exemplificar isso. E por que que eu coloquei isso aqui em tópicos, né? Por que que eu separei essa parte em tópicos? É interessante, se vocês forem fazer uma apresentação, colocar ela mais em tópicos do que colocar muitos textos, porque ficar lento não é muito interessante. Então, eu deixei separado uma parte de contexto, onde eu vou detalhar por que que a gente está fazendo esse artigo, e aí depois uma parte para eu detalhar sobre a Guerra dos Emboabas, falar um pouquinho sobre elas, sobre ela no caso, né? E depois sobre os grandes modelos de linguagem, como por exemplo o ChatGPT, que é o que a gente está utilizando aqui. Então eu deixei esses 3 tópicos aqui, que eles já são suficientes para eu falar de tudo que eu quero na minha parte introdutória, e também ele não vai ficar muito longo, né? Não vai ficar muito grande. E aí eu posso só vir agora em adicionar um novo slide e agora falar um pouco sobre a metodologia. Então, metodologia. E aí na metodologia eu vou falar coisas novamente em tópicos, então coisas que eu quero falar, que eu quero me aprofundar, mas eu vou escolher tópicos-chave para eu poder estar selecionando e assim, e também tá podendo realmente fazer com que aquilo ali fique mais dinâmico. Então eu vou escrevendo aqui. Então, eu consegui colocar todos os meus tópicos aqui na metodologia. Então eu explicaria aqui qual versão do ChatGPT a gente está utilizando. Depois eu mostraria quais são os objetivos, né? Falaria que a gente está utilizando 5 objetivos. Depois falaria que a gente estaria usando 5 perguntas e que as perguntas foram respondidas pelo GPT e que as perguntas também foram feitas pelo ChatGPT.
mas elas utilizaram os objetivos que a gente tinha estabelecido antes. E por fim, a gente teria uma análise dos resultados. Vou até colocar aqui dos resultados. Ok. Eu acho que para isso daqui, todos os tópicos eles já estão muito bons, eles já respondem tudo que eu quero falar na parte da metodologia. Só que isso daqui não é suficiente para eu falar da minha metodologia. Eu teria que falar mais coisas, né? E o que seria isso? Um exemplo do que eu estou fazendo mesmo. Então, eu vou estar pegando algumas imagens, né, lá do meu artigo. Então, por exemplo, essa tabela aqui, ó, que ela mostra quais são meus objetivos, né, que a gente pediu para gerar as perguntas. E aí eu consegui pegar a imagem usando captura e esboço. Eu só vou colar ela aqui agora, como vocês podem ver, olha. E aí, vocês podem ver que agora eu tenho uma imagem aqui, ok? Sobre meus objetivos. Eu posso até centralizar ela melhor. Acho que vou até diminuir ela um pouquinho, que ela ficou meio grande. E acho que assim já tá bom. E aí isso já exemplifica como vão ser os meus objetivos. Eu não preciso escrever todos os textos ali. Eu posso só colar uma foto de como estava lá meu artigo. E aí já é o suficiente. Eu posso, inclusive, falar uma versão mais rápida dos tópicos. E depois eu posso vir aqui novamente. Vou colocar a metodologia de novo. Para eu poder colocar uma outra imagem. Então, eu vim aqui, já até colei a imagem. A imagem da vez foi as perguntas que foi gerado, né, pelo ChatGPT. Então, assim, ó, eu já peguei aqui. E aí vocês podem ver, ó, que eu deixei essa imagem aqui, só que ela tá cortando aqui, então eu vou só diminuir ela mais um pouquinho, para ela não ficar cortando ali. É o suficiente, como vocês podem ver agora. Eu deixei minha metodologia dessa forma, ok? Eu poderia, às vezes, tirar esse título aqui para poder dar mais espaço para a figura, mas eu acho que isso aqui é o suficiente para quem estiver acompanhando, né, os slides conseguir ver. E aí, por fim, minha metodologia foi essa. Depois disso, a gente veria quais foram os resultados, né? Porque o próximo tópico aqui seriam as respostas. Então, as respostas, elas já vão estar tópico de resposta reservado direto para as respostas. Eu poderia, inclusive, estar modificando aqui essa parte de metodologia para perguntas e essa parte aqui para objetivos, mas eu vou manter em metodologia mesmo para poder separar melhor. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os resultados, então eu já vou vir aqui puxar um novo slide e colocar aqui resultados. E aí, desses resultados aqui que eu obtive, eu vou falar quais foram as nossas observações sobre eles. Eu já coloquei aqui os tópicos, né? Então, eu vou só mostrar para vocês uma outra coisa que vocês podem estar fazendo também, né? Que vocês podem estar colocando, né? Realmente eles em tópicos, mas se vocês selecionarem, né? Dois tópicos que, por exemplo, os tópicos que vocês querem colocar eles como subtópicos, vocês só selecionam eles, apertam Tab e ele vai virar um subtópico daquele tópico. E aí vocês podem ver, ó, que eu posso estar vindo aqui e aumentar o espaço. E depois eu posso estar vindo aqui, posso entender a lista. Pronto, já tenho todos os meus tópicos ali certinhos. Só vou ajustar de novo os marcadores. Assim eu acho que tá bom, né? Eu poderia aumentar o tamanho da fonte se eu quiser. Eu poderia fazer isso com todos os slides também. Eu poderia fazer só com esse, mas acho que também está o suficiente aqui. E, bom, acho que para essa parte dos resultados já está suficiente. É o suficiente para eu falar que houve uma falta de uma fonte de dados consistente, né, no artigo. Ele teve alucinações, as respostas foram insatisfatórias, tanto para assuntos gerais quanto para assuntos específicos. E eu posso detalhar cada um desses tópicos. E aí é interessante notar que eu separei entre assuntos gerais e assuntos específicos. Eu posso detalhar um pouco sobre isso daqui e aí depois falar quais foram as diferenças entre esses dois, já estando os dois ali na minha tela. Posso vir aqui, criar esse slide aqui de conclusão, falando se eu considero se ele é bom ou não, todas essas coisas assim que vão voltar o assunto do que a gente acabou de falar. Então, basicamente, essa parte aqui de apresentação seria isso. E eu vou só escrever aqui e já volto aqui. Então, a minha conclusão ficou mais ou menos assim.
Eu só mostrei para eles ali as conclusões, né, que a gente obteve a partir dos resultados, que foi como ele era uma ferramenta, muito boa para texto, mas para uma ferramenta de pesquisa ele não se mostrou eficiente, tanto para assuntos gerais quanto específicos, dá para retomar isso. Depois para os resultados eles induzem o erro ou não. Novamente, todas essas partes aqui, elas são feitas para eu poder estar detalhando enquanto eu falo, mas não é para ter muito texto nas minhas apresentações. Então eu estou deixando essas minhas apresentações aqui com menos texto, ok? Vocês podem ver que, ó, que quase não tem texto. Para inserção de imagem, assim, tem poucas imagens também, né? Alguns poucos conteúdos visuais. E basicamente nessa parte, assim, é isso. Eh, e aí eu posso estar copiando as referências do próprio artigo, né, pegá-las aqui, ó, elas já estão, né, no formato bom aqui. Venho, colo aqui. Consegui colocar aqui todas aqui minhas referências. Vou só aumentar aqui elas um pouquinho para poder dar um espaço bom, né. Vocês podem ver que agora ficou bem melhor, poder visualizar. E aí nós temos um slide pronto. Às vezes não vai ser um slide que pode ficar muito bonito, não é um slide muito bonito, mas ele vai estar mostrando todas as coisas que vocês podem estar precisando. Então é interessante vocês estarem vendo isso. Se vocês quiserem, vocês podem, de novo, estar alterando o tema, vocês podem estar alterando o que vocês quiserem aqui. Vou mostrar para vocês que vocês podem alterar até a fonte, né, do tema. Vocês vão vir em slide de novo, editar tema. E aí nessa parte daqui, onde tem esse texto, posso vir aqui selecionar um outro tipo de texto, vamos supor times mesmo. Vou selecionar toda essa parte daqui, vou colocar times também. Essa daqui eu vou colocar times. E essa daqui eu também vou colocar times. E beleza, eu vou fechar aqui agora. Vocês podem ver, ó, todo o meu texto já foi alterado, ok? Então, assim, tudo que vocês forem fazer ali para alterar o tema, vocês já conseguem fazer direto aqui, que vocês conseguem alterar todos os slides de uma vez, né? Então, assim, eu posso vir aqui novamente, por exemplo, colocar para ele ficar sublinhado. Às vezes eu quero que ele fique sublinhado porque eu acho que fica melhor. E aí, quando eu soltar, olha só, minha introdução agora está sublinhado, minha metodologia está sublinhado. Se eu quiser, eu posso, inclusive, estar vindo aqui em duplicar o slide, né? Aí eu consigo ter um modelo de slide igual também, às vezes pode ajudar vocês de alguma forma. Uma outra coisa interessante é que eu posso estar pulando esse slide, então na hora de eu apresentar, esse slide não vai aparecer. Vou mostrar para vocês, mas é interessante notar isso. E eu gostaria de mostrar para vocês uma parte de transição aqui também, né? Essa parte aqui, ó, transição, e eu posso ir selecionando aqui, ó, vamos supor, dissolver. Vou deixar ela mesmo e vou aplicar para todos os slides. Vocês podem ver, ó, ficou com esse íconezinho aqui. Quer dizer que agora ele tem uma transição. Então, para eu apresentar, eu só venho aqui, ó, em apresentação de slides, nesse cantinho aqui onde tem essa setinha. Depois eu vou vir em opções de exibição de apresentação. Vou tirar da tela cheia, só para poder mostrar melhor para vocês. E olha só. Agora, quando eu passar o slide, olha, ele vai ter uma transição já, ó, e vocês podem ver que só teve uma cópia desse slide, porque eu ocultei a outra parte. E aqui, como vocês podem ver, ó, é possível visualizar cada um dos tópicos, tá vendo? Inclusive nas referências, e é basicamente isso. Não tem muito mais segredo assim, quando vocês forem montar um slide em si. E aí, se vocês quiserem, vocês podem estar baixando ele, né, em PDF. Vocês vêm aqui, ó, em arquivo, né? Vocês vêm aqui, ó, baixar. Vocês vêm documento PDF. E vocês podem estar baixando em PDF. Se vocês quiserem, vocês podem estar baixando em PPTX. Também é uma opção. Vocês podem estar modificando, né, o nome aqui. Ele já pega o nome do seu título. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar colocando outro nome. Outra coisa interessante, vocês podem vir aqui, né, em arquivo. E vocês podem compartilhar esse arquivo com outras pessoas. Então, se eu colocar aqui compartilhar com outras pessoas, vocês vão poder chamar outras pessoas vindo aqui em restrito para qualquer pessoa com o link. E aí vocês vão dizer se qualquer pessoa com o link ela vai ser apenas leitora, ou seja, ela vai poder apenas ver o seu slide, ela vai poder comentar o seu slide, se ela vai poder editar o seu slide. Vamos supor que eu quero que alguém edite, só vem aqui, copia o link e depois basta mandar para essa pessoa o link e já é suficiente para eu poder estar deixando esse slide com essa pessoa.
E aí, basicamente é isso. Se eu quisesse, eu poderia estar adicionando mais alguns tópicos aqui, pesquisando imagens para poder estar criando mais informações, mas eu acho que isso aqui já é o suficiente para eu poder estar colocando um slide decente aqui para vocês. Uma outra observação, vocês podem jogar esse slide aqui no Gamma e vocês podem estar melhorando esse slide mais ainda.